Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, quem sonha junto, realiza. Esterbom, é Esterbom. O programa Ponto de Vista com Nelson Freire está no ar. O programa Ponto de Vista de hoje conversa mais uma vez com o pré-candidato do PL a senador pelo Rio Grande do Norte, Coronel Hélio. Vamos ver com ele a razão dessa candidatura e quais as principais bandeiras que ele defende nessa campanha. Coronel Hélio, mais uma vez estamos conversando aqui sobre a sua candidatura. Estamos iniciando o programa com mais atenção para os problemas da política e óbvio que você, como candidato ao Senado, tem muita coisa a dizer ao nosso telespectador e à nossa telespectadora. Obrigado por ter aceitado o convite. Mais uma vez, Nelson, eu é que agradeço, me sinto honrado estar aqui. Falei da outra vez da minha vontade de ser convidado, você me convidou a primeira vez, e eu estou gostando que você me chamou pela segunda vez aqui no seu programa, no Ponto de Vista com Nelson Freire. E eu queria deixar um abraço aqui para todos da audiência que estão nos acompanhando e falar que eu estou aqui, mais uma vez, pronto, preparado e querendo para conversar com a tua audiência aí sobre essa nossa pré-candidatura aí ao Senado Federal pelo Rio Grande do Norte. Você já havia sido candidato antes. A quê? Em 2020, na verdade, se nós recordarmos aqui, foi o ano da pandemia. E o Coronel Hélio era, à época, o presidente do Partido Republicano Trabalhista Brasileiro, o 28, o PRTB. E o candidato principal era o general Araújo Lima, o seu amigo, o nosso amigo. Só que naquela pandemia toda, acabou de, por alguma maneira, ele pedindo para que se afastar momentaneamente do cargo, da disputa do cargo. E quando eu olhei para trás, tinha 25 vereadores conosco, já na nominata. E daí os vereadores se sentiram órfãos, né? Sem uma cabeça de chapa. E naquele momento ali o Coronel Hélio entra para ser aquele cavalo tracionador dessa equipe toda aí que estava conosco na nominata de vereadores, e eu fui o candidato em 2020 a prefeito da capital, prefeito de Natal, pelo PRTB 28. Agora, por que houve essa mudança de partido? Na verdade, foi o seguinte, eu era o presidente do PSL, do 17. Né? Quando a gente trouxe aqui o presidente, na verdade, o deputado federal, Jair Messias Bolsonaro, em 2016, aqui no Estado, logo depois daquele anúncio do Joaquim Barbosa, né, naquela audiência onde ele fala assim, olha, o único deputado federal que não foi envolvido em corrupção foi o deputado Jair Messias Bolsonaro, deputado Bolsonaro. E aquilo me chamou a atenção, Nelson, porque o Brasil está vivendo uma crise de moral, uma crise de moralidade. Então eu falei, eu estava no grupo Radar naquela época, junto com o brigadeiro Carlos Eduardo, o coronel Tomé, né? E aí o coronel Ranilson, que era da turma de Bolsonaro, junto com o general Araújo Lima, falei, rapaz, eu vou no Rio de Janeiro convidar para um programa Ponto de Vista daquela época o deputado federal para vir aqui conosco aqui em Natal. E fui ao Rio de Janeiro trazê-lo a Natal em 2016. E aí, no Ponto de Vista daquela época, Nelson, me permita usar essa metáfora, eu coloquei no auditório achando que só ia ter eu lá para assistir ele, e tinham 5.000 pessoas. 5.000? 2.000 dentro do auditório e 3.000 na rua. Eu botei um telão do lado de fora, porque eu não esperava isso. Ou seja, já naquela época, a crise da moralidade, eu estou falando de 2016, logo as eleições da reeleição da Dilma, presidente Dilma, né, à época, que foi em 2014 para assumir em 2015. E foi naquele momento que o presidente Bolsonaro começa a flertar em ser candidato a presidente da República, como deputado federal ainda, né? Então nós trouxemos ele, e ele naquela época me convidou para ser candidato, e eu falei, presidente, deputado, eu não tenho intenção, mas falou, então você assume meu partido? Eu falei, assumo, eu junto com o brigadeiro Carlos Eduardo, assumimos o PSL 17. Quando ele é eleito pelo 17,
naquele famigerado cercadinho ali fora, ele fala assim, rapaz, eu vou sair do PSL. Eu botei a mão na cabeça, falei, meu Deus do céu. Já tinha aberto 52 diretórios pelo interior do estado. Nós tínhamos pressa. O lema é, o Brasil precisa de nós e o Brasil tem pressa. E com isso eu fui abrindo diretórios naquelas carreatas que teve, né, espontâneo, eu pegava os líderes das carreatas e dava a ele o partido. E ali, Nelson, naquele momento, quando ele sai do partido, para mim perde uma essência assim, que é da minha alma. Eu falei, eu não estou aqui porque eu quero, eu estou aqui porque eu acredito numa liderança. E ele era a maior liderança que nós tínhamos. Quando ele sai, eu vou a Recife e entrego o partido a Luciano Bivar, que era o presidente. Entreguei o PSL 17 lá e ele fala assim, você está doido, Hélio? O partido agora tem dinheiro, o partido agora tem estrutura, nós estamos no poder, tem 53 deputados federais que o Bolsonaro ajudou a eleger, mas ele saiu, mas os deputados federais continuam. Aí eu falei, Bivar, me permita, eu não estou aqui por dinheiro, eu estou aqui porque eu acredito que é possível transformar o Brasil. E nós, sem liderança, e meu líder é Jair Messias Bolsonaro, eu não tenho como continuar no partido. Entreguei o partido. Quando foi 2020, vem então aquele grupo da direita, escolhendo o Coronel Hélio como representante, falou, Coronel, nós precisamos de um partido. E aí eu fui falar com o Levi Fidelis, e aí vem a história do 28. Por isso que eu assumi o partido do PRTB 28, porque em 2020 nós não tínhamos partido para concorrer. E a base bolsonarista estava órfã depois que eu entreguei o partido PSL. Todo mundo ficou me esperando. E aí nós colocamos ainda o PRTB em mais de 20 municípios para concorrer a vereador e a prefeito dos seus respectivos municípios. Daí agora, Bolsonaro vai para o PL, eu entrego o PRTB e vou atrás do líder. Segue o líder. Ele foi para o PL, eu fui atrás do PL. E hoje eu estou presidente do município de Natal e o senador Rogério Marinho é o presidente da estadual. Você é presidente municipal do PL? Do 22, aqui da capital. Agora, Coronel Hélio, por que surgiu, como surgiu e quando surgiu essa pré-candidatura ao Senado? Muito bem, boa, excelente pergunta. É uma curiosidade que muita gente me pergunta, mas, Coronel, o senhor nunca foi de disputar carga eletiva e tal? Só que quando terminou a campanha de 2024 e nós conseguimos eleger 2 vereadores na capital, 149 vereadores no estado, 29 vice-prefeitos e 20 prefeitos pelo PL. Nós demos uma crescida aqui dentro do estado, literalmente. 20 prefeitos, 29 vice-prefeitos, 150 vereadores, nós tínhamos uma estrutura. E aí acabou a campanha, um grupo chegou para mim e falou assim, Coronel, o senhor poderia nos representar? Eu falei, gente, o que vocês querem de mim? Eu já estou cansado, eu terminei a campanha agora, e o grupo falou assim, não, nós gostaríamos que o senhor viesse candidato a senador. Então foram as bases, que lhe chamaram para ser candidato. Eu não acredito em projeto próprio, viu? Me permita falar isso. Mas eu estou dentro de um contexto onde as bases dos movimentos sociais, né, e até mesmo aqueles que ganharam as eleições em 2024, pediram. E aí eu falei, gente, vocês querem o quê de mim? Eu falei, não, Coronel, nós queríamos que você viesse candidato a Senado. Eu falei, eu vou ter que falar com o meu líder, que é o senador Rogério Marinho, que é o presidente estadual da legenda e é meu líder político no estado. E aí, então, eu ligo para Rogério para tomar um café com ele, estava de férias aqui na praia, em Pirangi. E quando eu chego na casa dele, ele, você veio falar comigo sobre isso aqui? Eu falei, o que é isso aí, Rogério? Isso é uma enquete que a minha irmã me mandou ontem à noite. Eu pensei que esse fosse o assunto. Eu falei, essa enquete fala sobre o quê? Eu falei, sobre o seu nome concorrer ao Senado. Eu falei, não estava sabendo. O pessoal das bases já lançou uma enquete com meu nome, assim que foi me empurrando, me botaram num canto de carroça, famoso canto de carroceria, Nelson. E aí eu fui para o canto de carroceria, falei, como é que eu saio daqui agora? Vou ligar para o Rogério para pedir ajuda a ele. E o Rogério falou, rapaz, seu nome é muito bom. Você pode ser um suplente senador, você pode ser um vice-governador,
Seu nome é muito bom, Hélio. E eu gostaria muito de você no nosso quadro com mandato. Eu falei, Rogério, me permita falar o seguinte, eu não estou aqui para concorrer com cargo eletivo, a não ser que seja para atender um pedido das bases para ser candidato ao Senado. Falei, para o Senado, Hélio? Falei, Rogério. Falou, então faz o seguinte, amigo, essa enquete aqui você está muito bem posicionado, mas essa enquete não é uma pesquisa, é só uma enquete. Mas tem a sua validade dentro das suas bases. Vá caminhar o Estado e, no final do ano de 2025, nós vamos ver como é que você chegou, qual é o seu tamanho. E aí era tudo que eu precisava. Eu estava muito motivado. Aí eu fui correr o Estado, não fui andar, não. Rodei 90 mil quilômetros, Nelson. 2 voltas ao globo terrestre. 117 cidades, caminhando, apenas conversando com as pessoas. E começo a pontuar. Vou dar só mérito aqui ao pré-candidato a deputado federal Coronel Brilhante, que veio à capital me convidar para conhecer o Alto Oeste, Potiguar. Essa história que eu estou contando aqui para a tua audiência é a história que já tem, eu resumi aqui, talvez em poucos minutos, os meus 14 a 15 meses de caminhada, de muita crença e muita fé. Porque eu recebi a ordem, Nelson, do Minha Conversa, que cada um tem a sua particularidade de conversar com Deus. E na minha conversa com Deus, eu recebi a ordem de marchar. E eu estou marchando há 14 meses. Aí Deus falou, tá vendo? A ordem era marchar. E você hoje é o pré-candidato pelo PL a senador da República pelo Rio Grande do Norte. E não houve nenhuma confusão, nenhum concorrente? Veja só, se houve concorrente, naturalmente, as pesquisas sinalizaram que eu estava bem posicionado. Dentre eles, para o próprio Babá Pereira, que hoje está na chapa majoritária de vice-governador. Como vice-governador. Então, Babá estava caminhando por um lado, eu caminhando por outro. Eu pontuei melhor do que Babá em algumas pesquisas. E Rogério falou, rapaz, você está pontuando melhor do que Babá. Então, Babá é um nome muito bom, a gente tem que ter no grupo. E foi uma acertada que o Rogério deu, colocando Babá para vice-governador, porque eu acho que deu uma amálgama interessante na chapa majoritária. Que beleza. Maravilha. Mas não saia daí. Nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Voltamos à entrevista com o Coronel Hélio e estamos no segundo bloco já. Coronel, a pergunta que não me quer calar, eu tenho que fazê-la. A direita no Brasil está dividida? Ela nunca esteve tão unida. Senão os resultados não estariam vindo. Veja, por exemplo, o que nós estamos presenciando aqui, vamos tirar como modelo aqui no estado do Rio Grande do Norte. Tá? Veja com a presença de Flávio Bolsonaro no palanque no dia 21 de março,
ali em Nova Parnamirim, na casa de eventos, como nós estávamos no palanque. Coronel Hélio, Rogério Marinho, Flávio Bolsonaro. E do nosso lado, Álvaro Dias, Babá Pereira e Stevenson Valentim. Esse modelo daqui, que foi o primeiro modelo criado, e eu pedi a Rogério para que fosse criado esse modelo, no dia seguinte estava na Paraíba, com o senador Efraim, candidato a governador, ao lado dele, Queiroga, que foi ministro da Saúde, do outro lado, o outro senador, as chapas majoritárias, todas no palanque junto com Flávio. E agora aconteceu em Santa Catarina. Flávio junto com os governadores, senadores. E isso, Nelson, é o reflexo da união, da unidade. Agora, eu sempre falo isso nas minhas entrevistas. Nós, se tivermos pequenas diferenças, e todo mundo tem pequenas diferenças, todos os partidos têm, toda chapa, composição chapa tem pequenas diferenças, isso é irrelevante para a missão que nos foi dada. O povo não quer saber de divisão, não. O povo quer saber de projeto, de proposta, como é que vai afetar a vida de cada um dos cidadãos. Por isso eu falo muito, falo em unidade, que nós não podemos deixar pequenas diferenças, se é que existam, para poder em prol maior de um projeto para a nossa sociedade. Eu fiz essa pergunta, coronel, porque a direita, está me parecendo, tem 3 candidatos a presidente. O ex-governador de Goiás, o ex-governador de Minas Gerais e o filho do ex-presidente Bolsonaro. Você não acha que isso é uma divisão entre os que defendem a direita no Brasil? Não acho, Nelson. Não acho que seja uma divisão. Eu acredito, inclusive, que isso é importante para uma democracia. Vejam quais são as pautas hoje que o candidato do Novo, que é o Zema, defende. Vejam as pautas que o Caiado, que é do PSD, do partido de Kassab, defende. Veja as pautas que o candidato Flávio Bolsonaro, que é o candidato, aí o único legítimo candidato da direita, defende. Quando a população analisa essas situações, a população vai poder escolher, sim, aquele candidato que o mais representa por alinhamento de propostas. Porém, Nelson, uma coisa não anula a outra, porque é uma eleição, a princípio, programada para 2 turnos. A princípio. É verdade. E aí, os conteúdos programáticos defendidos pelo centro-direita tem uma tendência de não ir para a esquerda. E aí se junta num bloco. E aí Flávio pega, abre espaço no conteúdo programático, no projeto dele, para entrar essas pautas defendidas por Zema, por Caiado, que são pautas bem-vindas. E eu acho importante salutar para a democracia que nós tenhamos essas candidaturas independentes que depois, no segundo turno, possamos nos juntar. O candidato a presidente, Flávio Bolsonaro, está crescendo nas pesquisas recentes? Veja bem, Nelson, eu dou o seguinte exemplo. Vamos pegar o Nordeste como modelo. Quando nós começamos a campanha de Jair Messias Bolsonaro, em 2018, o presidente Bolsonaro tinha 3% de intenção de votos. 3%. As últimas pesquisas, aqui no estado do Rio Grande do Norte, apresentam a casa dos 40% para Flávio. Aqui no Rio Grande do Norte, onde Bolsonaro atingiu em 2018, na eleição, quando abriram as urnas, 31% no primeiro turno e 35% no segundo turno. Em 2022, Nelson, Bolsonaro, no primeiro turno, 31% novamente e 35% no segundo turno. Ou seja,
o tamanho da direita no Estado, nesse momento, já nasce maior do que o resultado das eleições de 2018 e 2022. Isso poderá acontecer nos outros estados da nossa região Nordeste? Já aconteceu. A pesquisa em Alagoas, ela foi surpreendente. Flávio Bolsonaro, é como a gente costuma, ele mesmo fala isso, ele é o pai melhorado. E eu falei isso no lançamento, no dia 21 de março, no meu discurso. Falei, Flávio, eu lhe conheci com 4 anos de idade, agarrado nas pernas do seu pai era vereador no Rio de Janeiro. E hoje eu percebo, Flávio, que você herdou o melhor do teu pai. O melhoramento genético aconteceu, eu falei para ele. E hoje você tem uma pré-candidatura que já nasce mais forte do que a pré-candidatura do teu pai. Então, vamos juntos. O Nordeste tem esperança e tem uma pré-candidatura que é exatamente o que o povo estava esperando. Coronel Hélio, vamos voltar para o nosso Rio Grande do Norte agora. Vamos. Qual o seu ponto de vista hoje com relação ao governo do nosso Estado? Bom, o governo do nosso Estado, eu falo o seguinte, a governadora Fátima, ela teve aquele recuo estratégico, que ela era pré-candidata ao Senado, e ela recuou para não sair candidata. Aí agora uma reflexão, Nelson. Medo de quê? Medo de um governo transitório colocar para fora as vísceras do governo e tudo aquilo que está debaixo do tapete vir à tona, ou simplesmente entender que a rejeição dela bate hoje à casa dos 70%, ao final de 7 anos, quase 7 anos e meio de mandato, né, no governo do Estado. E aí, essa rejeição tem uma lógica. Hoje, nós tivemos os índices educacionais, são os piores do Brasil, tanto no IDEB como na alfabetização. Nós temos hoje uma fila para cirurgias eletivas na saúde que está batendo a casa aí de mais de 50 mil pessoas. 40 a 50 mil pessoas. Nós temos um investimento, Nelson, no estado do Rio Grande do Norte, que é pífio, 3% em cima da receita de corrente líquida, que estão acima do limite prudencial. O limite prudencial nosso é previsto pela Constituição em 49%. Hoje nós estamos com 58%. A folha do penduricário da folha do Estado está muito grande e não sobra recurso, Nelson, para investimento. A Paraíba está com 4 vezes o percentual de investimento em infraestrutura do que o Rio Grande do Norte. Muita gente não entende, Nelson, por que a Paraíba, aqui é nossa vizinha, a gente tem que olhar para o vizinho, não tem para onde olhar, para comparar, né? Por que a Paraíba está crescendo tanto, Nelson? E a gente vai ver os números e entende que a Paraíba está dentro do limite prudencial, o PIB da Paraíba é menor do que o PIB do estado do Rio Grande do Norte. É menor. Mas com esse PIB menor, está conseguindo ter 4 vezes a mais investimento na Paraíba do que nós estamos tendo aqui com um PIB maior no Rio Grande do Norte. São números. IBGE, eu estou te falando aqui de números. Eu não estaria trazendo jamais num programa tão qualificado números que não fossem realmente extraídos de fonte oficiais. Então, acho que a governadora Fátima, ela está muito mal avaliada, ela não sai para o Senado por algum receio e, ao mesmo tempo, os índices da educação, da saúde e de investimento em infraestrutura demonstram claramente que o Estado está perdido na sua gestão. Uma coisa que me preocupa, Coronel Hélio, é esse dado. Ela é professora. Como é que está deixando o Estado do Rio Grande do Norte ter o menor IDEB do Nordeste do Brasil? Nelson, essa pergunta também eu fico reflexivo, né?
A governadora Fátima, ela é professora, mas o Rio Grande do Norte, de uma maneira geral, tem dificuldade em encontrar um aluno que tenha sido aluno da governadora Fátima. Isso é fato, né? Eu tenho percebido que ela talvez tenha sido professora, é indiscutível isso, mas tenha trabalhado mais na administração do que na sala de aula. E por que eu falo isso? Porque não tem aluno aqui que se apresente que tenha sido aluno de Fátima, da governadora Fátima. Agora vamos para outra situação, Nelson. A Escola Santos Dumont era uma escola dentro da base aérea, lá no setor oeste de Parnamirim, ali na linha do trem. E quando eu fui da gestão, o que eu percebi? Que a escola, outrora, era uma escola pujante, referência. E aí eu percebo que lá dentro tem drogas dentro da escola, Nelson. E eu falo, rapaz, agora eu descobri, eu não posso ser omisso. E eu tomei atitude. A escola era 160ª no ranking do IDEB. E essa escola, Nelson, após 2 anos, eu coloquei 2 militares lá dentro para cuidar dos alunos, junto com os professores e com a coordenação. Eles não eram professores de sala de aula. A escola, em 2 anos, veio para o 10º IDEB do país. Nós melhoramos 150 números no ranking do IDEB. Ou seja, o modelo da escola cívico-militar começa ali dentro da Escola Santos Dumont, em 2008. E é um modelo exitoso. Haja vista que esse modelo hoje está na Prefeitura de São Paulo Potengi, e a primeira colocada aqui do Instituto Federal foi uma jovem da Escola Cívico-Militar de São Paulo Potengi. Modelos educacionais nós temos para sair dessa crise que nós estamos. Agora tem que ter vontade política para poder implementar a educação e não a ideologia em sala de aula, que é o que nós estamos vendo hoje. Eu quero, coronel, parabenizá-lo por esse avanço na escola que você era gestor. Realmente é um modelo, é um exemplo para todo o país. E eu fico feliz em saber que muitos outros estados seguem essa diretriz que você utilizou aqui na sua escola. Escola Santos Dumont. Na Escola Santos Dumont. Agora, infelizmente, o programa é rapidinho. O diretor já está agoniado, dizendo que mostrou o relógio 3 vezes. E, lamentavelmente, essa nossa segunda conversa vai ter que parar por aqui. Mas eu quero voltar a palavra para você se despedir do telespectador e da telespectadora, que com certeza estão gostando muito de assistir esse nosso papo. Nelson, eu me dirijo agora para você que está na audiência, saber que o Coronel Hélio, ele é um pré-candidato ao Senado numa eleição que você, eleitor, poderá escolher 2 candidatos. Né? A cada 8 anos acontece esse fenômeno eleitoral, onde cada eleitor escolhe, ao invés de um senador, escolhe 2 senadores. E o Coronel Hélio só tem um motivo para estar se candidatando, que é simplesmente fazer com que a esperança volte a reinar, a prosperidade, aquele que está em casa, Nelson, nos assistindo. Eu fui uma criança de uma família muito humilde. E foi através da educação que eu consegui realmente hoje chegar aonde estou. Então, eu quero me dirigir para aquele pai de família que tem seus filhos, que sim, é possível mudar esse quadro que nós temos no exterior, aqui no nosso estado, através da educação. O Coronel Hélio está à disposição, nesse sentido, para poder ser um indutor ou um transformador de realidade. Muito obrigado, Nelson, pelo convite mais uma vez e deixo para todos aí um grande abraço. Eu renovo os agradecimentos por você ter aceitado o convite e desejo uma caminhada muito interessante na sua vida política. Obrigado, Nelson. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, eu quero dizer a você que agradeço muito a sua audiência. Saiba que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse.
Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Quem sonha junto, realiza. Esterbom, é Esterbom.